Se o cão veio do lobo, o gato veio da onde? Ao contrário do que muita gente imagina, o gato não veio do leão. O quê? E nesse vídeo eu vou te mostrar por que isso é importante e qual que é o verdadeiro ancestral do gato doméstico. E acredita em mim, isso vai mudar completamente o jeito que você enxerga o seu gato. O gato não veio desse bicho grandão e ameaçador. Na verdade, ele veio desse gatinho selvagem aqui, que também é um caçador, mas dá pra ver que é bem diferente, né? E isso vai mudar tudo. E aí vai ter muita gente que vai pensar que isso é só uma questão teórica, é só uma questão acadêmica, e isso na prática não vai mudar em nada. Só que isso importa demais, porque é o jeito que as pessoas vão imaginar o gato. Acaba que quando as pessoas imaginam de onde o gato vem, elas acabam criando entendimentos errados sobre o que o gato é de verdade. Cria vários mitos em volta disso, que a gente vai desmentir aqui nesse vídeo, alguns também. Por exemplo, o gato solitário, individualista, manipulador, ou até aquela ideia do gato dominante, que o gato domina outros gatos. Uma ideia de hierarquia, né? A gente vai falar sobre isso. E eu tive a ideia de fazer esse vídeo porque eu vi vários vídeos no TikTok que era meio que uma trend, né? Do pessoal falando sobre o gato abraçar suas origens. E aí, na hora que apareciam as origens, aparecia lá no fundo, né? O leão, o tigre, uma onça. E assim, nenhum desses tá certo, tá? Um monte de bicho que não é a origem de verdade do gato. Tudo errado, tudo errado. Aí por isso que eu resolvi fazer esse vídeo pra gente desmentir isso de vez. O jeito que a gente imagina de onde o gato veio, as suas origens, é o jeito que a gente vai imaginar o gato atual. E quando as pessoas pensam em leão, pensam num bicho dominante, num bicho alfa. E na verdade, o ancestral do gato doméstico não é assim. E também, um segredinho aqui, vai ficar só entre nós. Nem os leões são assim, tá? Os leões têm todo aquele grupo matriarcal. Quem manda, na verdade, no grupo são as leoas. Não sei se você já ouviu falar que as leoas caçam, as leoas fazem tudo no grupo deles, na sociedade deles. Quem manda, caça e cuida são as leoas. Eu queria dizer para as pessoas que moram dentro da minha casa que eu não sou escrava de vocês não, tá? O leão tem suas funções, claro. Só que não são essas que o pessoal imagina. Então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre o verdadeiro ancestral do gato, que é o gato selvagem africano. Ele foi domesticado lá no começo, faz muito tempo, lá para 10 mil a 12 mil anos atrás. Com certeza, 9.500 anos. Ele começou a ser domesticado por interesses em comum. Então ele começava a vir ali perto do ser humano, porque o ser humano estava começando a agricultura. E quando tinha sobras, eles guardavam para se programar para os próximos meses. E aí, o que acontecia? O que acontece quando você estoca um monte de comida gostosa num lugar só? Começa a aparecer um monte de bicho, um monte de rato, roedor de todos os tipos, inseto também, né? Tudo, qualquer bicho ali vai atrás da comida. E aí, esse ancestral do gato, o gato selvagem africano, ele começou a perceber perto do ser humano tinha um monte de bichinho para ele comer. Um monte de ratinho, um monte de roedor, um monte de insetinho, tudo em abundância. E ele começou a ficar próximo. E também, pro ser humano, qual que era a vantagem pro ser humano? Pô, a gente tá aqui juntando um monte de comida, são comidas importantes pra gente, que vai saber quando que vai ter uma colheita boa de novo, né, que vai sobrar. E aí vem o roedor, vem e estraga todo o nosso estoque. Só que aí tá vindo o gato ali e ele tá comendo esses roedores. Então é interessante pro ser humano da época e também pro gato. Então, a domesticação não é como a gente imagina, né? Normalmente. Que o ser humano foi lá, pegou o gato, começou a deixar perto, começou a ficar junto. E aí o ser humano que foi atrás e deu um jeito de domesticar, sabe? Não foi assim. Foi por interesses em comum mesmo. E isso com o cão também. Também é muito próximo. Então, os gatos daquela época começaram a ficar juntos, começaram a ficar perto desses seres humanos que praticavam agricultura e tinha interesses em comum para os dois. E ainda tem um ponto muito importante, que os roedores, eles não são abundantes o tempo todo na floresta. Tem ciclos, né, que nasce os filhotinhos, então não é o tempo todo que você consegue comer roedores na floresta. E aí, olha só, perto do ser humano tinha um monte. Então, olha que baita oportunidade para o gato, né? Gato selvagem. E assim, foi surgindo uma amizade ao longo de vários anos. E cada vez mais, essa amizade foi se fortalecendo. E agora, vamos falar um pouquinho sobre como que é o comportamento dessa espécie, né?
Porque a gente entender o comportamento dessa espécie que deu origem ao gato vai fazer a gente entender melhor o gato. Então, bora lá. Ela é uma espécie que caça sozinha, só que ela pode formar pequenos grupos em alguns momentos. E também tem essa questão dos grupos matriarcais, que as fêmeas se ajudam, principalmente quando tem várias ninhadas ao mesmo tempo, né? Várias fêmeas dão cria ao mesmo tempo, elas se ajudam, os filhotinhos crescem juntos ali, e aí uma ajuda a outra, sai pra caçar, traz de volta. E isso você tem que imaginar, né, num território grandão, um espaço grandão, assim, no meio da floresta. Elas podem chegar também até a uma amamentar o filhote da outra também. Também pode acontecer isso. Então, realmente, elas se ajudam mesmo. Mas são nesses momentos que, né, dá ninhada ao mesmo tempo e elas se ajudam. E aí, sobre os machos. Os machos, eles só são tolerados na área até os 5 meses, mais ou menos. Que é quando eles começam a ficar meio adolescente, assim. Aí eles já tem que ir, caça teu rumo aí, vai procurar o que você quer fazer da sua vida e vai procurar o seu território. É mais ou menos isso. Pode me abduzir que eu vou embora! Pode ter, num território só, pode ter várias fêmeas ao mesmo tempo. Só que macho, normalmente é um só. Dificilmente terão vários machos ao mesmo tempo no território. E às vezes pode acontecer também de não ter nenhum. Ser um território só com as fêmeas mesmo e as crias, os filhotinhos. Que são muito fofos, por sinal. Aqui eu vou colocar várias fotinhas pra vocês verem. É muito fofo. Gato selvagem é muito fofo. É tão fofinho! E toda essa questão de território é tudo marcado por cheiros. Então as fêmeas deixam os cheiros por ali, os machos também marcam cheiros. Então tudo são comunicações por cheiros. Por isso também que é uma questão muito importante pros gatos. Os gatos também fazem isso, de marcar o território por cheiros. Por isso que às vezes pode acontecer do gatinho marcar território dentro da própria casa. Sabe quando o gatinho vai lá e faz xixi num lugar muito esquisito? Às vezes pode ser por causa disso. Mas claro que tem que ser analisado todo um contexto. Muitas vezes você precisa de uma terapia comportamental para entender tudo isso. Mas é uma das possibilidades. Porque os cheiros são muito importantes para os gatos. Principalmente também acontece, né? Deles se esfregarem o rostinho, assim, sabe quando ele se esfrega em você? Ele tá deixando o cheirinho dele em você. E agora, uma das diferenças mais importantes do leão para esse ancestral do gato verdadeiro, que é, o leão, ele é topo de cadeia. Ou seja, ninguém preda ele. Ninguém vai caçar ele naturalmente, né? Só a gente, seres humanos, vai lá e caça o coitado do bicho que tá lá de boa. Mas enfim, nenhum outro animal vai predar ele. Só ele preda os outros, caça os outros. Enquanto o gato selvagem africano, não. Ele caça sim, como a gente falou, né? Eles caçam roedores, caçam insetinhos, caçam um monte de coisa. Só que eles também são caçados. E isso muda tudo. Isso é muito importante. E isso afeta os gatos também. O ancestral do gato, ele tem vários predadores que vão caçar eles o tempo todo. Então, assim, é uma vida que você tem que ficar o tempo todo em alerta. E isso reflete no gato. Por que a gente tem reações tão exageradas no gato, né? Que a gente enxerga como exagerado, né? Então o gato toma um susto, ele sai correndo, procura um lugar pra se esconder, sobe num lugar alto, tipo assim, tudo muito rápido, tudo muito explosivo, muito rápido. Porque vem dessa origem do gato selvagem, que é, pô, em qualquer momento, você escutou um barulho, pode ser um predador, qualquer coisa. Então você precisa sair correndo, se esconde e espera acalmar. O morro tá muito tranquilo, meu. Tá muito tranquilo esse morro. E os gatos também agem assim, né? Por isso que é muito comum a gente ver gatos medrosos também. Então, o medo é uma questão muito importante no gato. E acaba desencadeando até vários problemas de saúde, né? Tem a questão da cistite por ansiedade. Os gatos têm muito problema com ansiedade também. E tudo vem desse comportamento, dessa origem, né, do ancestral dele, que é uma coisa natural dele, é instintivo. Claro que a gente sempre pode melhorar o nosso ambiente para que eles não tenham medo e não tenham ansiedade. Tudo isso é tratado e tudo isso pode ser feito. Mas vem dessa parte de que o gato, ele pode ser caçado a qualquer momento. Então você precisa estar sempre pronto para fugir. Ou fugir ou lutar, né? Tem os dois. Ou você foge ou você luta. E é por isso também que tem muita gente que acha que o gato não é 100% domesticado. Mas ele é sim. Isso é uma questão genética, né? São duas espécies diferentes. É só porque ele realmente é muito reativo, precisa ser muito rápido e fazer as coisas rápido. Então, como a gente falou, a espécie ancestral do gato, né? Ela, sim, ela caça sozinha. Só que ela
pode formar aqueles grupos, como a gente falou, e principalmente durante a domesticação, durante todo aquele processo que a gente comentou, foram sendo selecionados cada vez mais gatos que gostam de ficar perto do ser humano. Então, pensa durante o que aconteceu, né? Tenta imaginar na época. Você tem um bicho chegando perto de você e ele tá interessado em ficar perto de você porque ele vai ganhar comida. É interessante você ter um bicho perto de você que ele pode te atacar a qualquer momento? Acho que não, né? Então, os seres humanos da época, eles foram cuidando cada vez mais, né? Então, deixando ficar perto deles, cada vez mais os gatos selvagens que eram mais mansos. E, principalmente, que eram mais sociáveis. Então, a gente foi fazendo uma seleção artificial, que a gente foi selecionando, foi cuidando, deixando perto da gente os gatos que eram mais sociáveis. E pensa isso ao longo de milhares de anos. Então, cada vez mais gatos mais sociáveis. Então, o que gerou, né? O gato doméstico, ele não é solitário. Ele não é uma espécie solitária. Ele gosta, sim, de interações e ele é uma espécie sociável. Claro que sim, eles vão querer ter momentos sozinhos e isso é muito importante para eles, mas eles nunca podem ficar um dia inteiro sozinhos. Essa é a parte mais importante. Então, o gato solitário, a gente vai cortar... Nossa, ficou muito feio, meu X. Isso aqui é mito. Não acredite no gato solitário, não deixe seu gato sozinho, ele vai sofrer, tadinho. Bora pro próximo. Tô gostando de usar coisinhas escritas. Outro mito que surge sobre o gato, né? Quando as pessoas imaginam o leão, que é o gato dominante. Por quê? A gente imagina o leão rei da selva, o leão que ele é dominante, ele é líder, né? E a gente acaba passando isso pro gato um pouco também. Principalmente essa parte do dominante. E até como a gente falou, né? O leão nem é dominante desse jeito que a gente imagina. Quem manda ali tudo são as leoas. E a função do leão é afastar os outros machos desse território e, principalmente, cuidar dos filhotinhos. Então, ele protege o território, expulsa outros machos. Essa é a função dele. E essa questão de hierarquia, ela não existe nos gatos. Como a gente falou do gato selvagem, não tinha isso com eles. Eles se veem como iguais. Então, assim, isso passou para o gato doméstico também. Não existe hierarquia entre os gatos domésticos. Não existe um gato líder e o outro gato que obedece. Um gato que manda, um gato que obedece. Isso não existe. Claro que o que pode acontecer quando tem problemas entre os gatos é que um gato pode fazer bullying com o outro. E isso também é um problema. Mas isso não significa que é uma hierarquia. Isso é só uma briga mesmo. Vou te deitar na porrada! E também alguns são mais briguentos que outros, né? Também tem toda essa questão. Então, o gato dominante, a gente vai cortar isso, que agora você já aprendeu que não é assim que funciona. E agora vamos falar sobre a questão dele ser topo de cadeia, né? Do leão ser topo de cadeia e ele é corajoso, ele não tem medo de nada. Então, o nosso gato não é assim. E topo de cadeia são aqueles animais que ninguém consegue caçar eles, né? Na natureza, né? Num ambiente natural, ninguém ia caçar eles, ninguém ia predar eles. E como a gente falou, o gato selvagem, ele não é assim. Ele caça e também é caçado. Então é daí que vem esses instintos muito rápidos de luta e fuga. Qualquer momento você tem que estar pronto para reagir. E os nossos gatinhos são assim também. E também é muito importante a gente aprender que os gatos, eles só vão atacar quando for a última opção. Porque assim, eles sabem que eles são pequenos, comparados com outros bichos, né? Então, eles só vão atacar quando eles sentem que sua vida está sendo ameaçada e ele não tem opção de fugir. E é aí que acontecem acidentes, né? Que as pessoas encurralam, tentam prender o gato, tentam segurar eles, vem um monte de gente para segurar eles. E aí acontece ataques, ou até pode acontecer parada cardíaca também, que ele se sente tão nervoso, aquela resposta do corpo é tão forte que o coração para. Então, isso é muito importante para os gatos, de verdade. Isso afeta muito os comportamentos deles. Então, a partir de agora, você vai lembrar disso, que gato não é topo de cadeia e que ele tem reações que a gente acha exageradas, porque a vida dele pode estar em risco a qualquer momento. Inclusive, essa folhinha muito lindinha que eu tô usando aqui é do planner do tutor organizado, que eu fiz junto com a minha irmã, que é artista. Ela faz essas artes maravilhosas e tem outras páginas. Essa é a página de alimentação, então você acompanha aqui, ó. Dei a comida de manhã, faz um xizinho. Dei a comida de tarde, faz um xizinho. Aqui anotações, sempre com as artes lindinhas. Tem uma página de medicamentos.
uma página de consulta, uma de lista de compras e aqui mais uma folhinha pautada, porque é sempre bom ter folhas pra gente escrever. E tem mais 2 conjuntos de cores disponíveis também. Então, se você quiser adquirir essas páginas lindinhas e muito úteis para te ajudar a cuidar do seu gatinho, olha no comentário fixado também, que eu vou deixar o link lá. E também tá na descrição do vídeo. Você vai receber o arquivo PDF e você pode imprimir e usar quantas vezes você quiser. Vai ser seu. E agora voltando, né, com tudo que a gente conversou, já dá para perceber que o leão e o gato são bem diferentes. Eles são ambos felinos, né? Os dois são felinos, mas eles são muito diferentes, gente. Eles são mais como parentes evolutivos. Eles são quase primos, assim. E o verdadeiro ancestral é o gato selvagem africano, que passou por todo o processo de domesticação e originou uma espécie diferente. O gato doméstico e o gato selvagem são 2 espécies diferentes, por causa de todo o processo de seleção. Luno, com licença. Eu vou selecionar você para você não passar na frente da câmera. Por causa de todo esse processo de seleção que foi feito durante milhares de anos. Então, escolhendo cada vez cuidar dos mais mansos, dos mais sociáveis e até dos mais fofos. O que foi acontecendo foi que a gente foi cada vez mais escolhendo os gatos mais fofos também. E os gatos domésticos hoje, eles são parecidos com o filhote do gato selvagem. Porque isso faz parte da psicologia, né? A gente tem tendência a cuidar de coisas mais fofas. Então, por que o bebê é fofinho, né? A gente considera fofinho. Porque precisa ativar isso no nosso cérebro, da gente cuidar dele. Ele é um ser que é todo... assim, ele não consegue se cuidar sozinho. Dá licença, meu. Então, acabou acontecendo esse processo também. Dos gatinhos ficarem cada vez mais fofos. Então, ele fica com orelhinhas arredondadas, ele fica mais gordinho, ele fica com as pernas mais curtinhas, né? Então, se a gente colocar lado a lado pra gente comparar, a gente vai ver que o selvagem, ele tem uma cara, assim, de mais perigoso. Ele tem orelhas pontudas, ele tem o olho mais... como que fala? Mais incisivo, tem pernas mais longas para correr mais rápido, caçar, se defender. E o gato doméstico, ele foi ficando compacto. É como se fosse... Tem até a comparação de peso, né? O gato selvagem e o gato doméstico, eles podem ter o mesmo peso. Só que um é mais comprido, mais esguio, e o gato doméstico, ele é mais curtinho, pançudinho, fofinho, todo arredondado. E isso é muito legal de ver. E a gente percebe que são espécies diferentes, inclusive geneticamente. E aí, é claro que existem os gatos domésticos ferais. Isso não significa que ele é selvagem. Ele pode passar a vida inteira sem ter contato com o ser humano, sem gostar de ficar perto do ser humano. Isso não significa que ele não é da espécie gato doméstico, porque são espécies diferentes. Então é muito legal aprender essa diferença. A gente percebe como que foi a história, a biologia ao longo de milhares de anos e como que surgiu essa coisinha fofinha aqui. Agora você quer que eu apareça no vídeo, né? Muito legal, eu acho essa história impressionante. E agora eu quero deixar um recado para você que está assistindo esse vídeo, chegou até aqui e que você tem um gato. Como eu disse bastante nesse vídeo, o gato veio de uma espécie que caça e que também é caçada, blá blá blá. Então, isso muda o jeito que eles lidam com a dor. Na natureza, se você mostra que você é frágil, que você tá doente, que você tá machucado, você vira um alvo fácil. E é por isso que os gatos, eles escondem muito bem a dor. E eles vão esconder de você também, tá? Muitas vezes, as pessoas que têm gatos só conseguem perceber que o gato tá doente quando ele já tá com a doença muito avançada. Que é realmente ele tá ali pra dar muito ruim. Começa a vomitar, começa a passar mal, um monte de coisa. E a gente consegue perceber isso antes. Então, se você tem um gato, você precisa aprender a reconhecer os sinais de que o seu gato está doente e que pode ter algo errado, antes que seja tarde demais. E quando você descobrir a doença, ela já vai estar muito avançada e vai ser muito mais difícil de tratar. Então assiste esse vídeo que está aparecendo aqui, que eu vou te ensinar a reconhecer todos os sinais de que o seu gato está com dor e que pode ter algum problema ali e que você deveria correr para o veterinário.